Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a gente está aqui no meio de uma série de vídeos sobre as virtudes, beleza? Então, se você está chegando aqui no canal agora, você está pegando essa série de vídeos aqui pela metade, eu vou deixar o link da playlist com todos os vídeos dessa série aqui embaixo na descrição, então é só você conferir aí, beleza? A gente já conversou aqui sobre muitos pontos importantes, tá? Por isso, eu recomendo fortemente que você assista também aos vídeos anteriores a esse, beleza? A gente já conversou sobre o que é a virtude, sobre como conquistar as virtudes na prática, né? Sobre como sair do piloto automático da vida também, que é ali um pré-requisito fundamental para você conquistar qualquer virtude na sua vida, não é isso? E hoje, então, a gente vai começar aqui a falar das virtudes de forma individual, beleza? A gente vai conversar aqui nessa série de vídeos sobre as principais virtudes, beleza? Então, caso você tenha chegado agora no canal, já se inscreve aqui embaixo também para você não perder os próximos vídeos aqui do canal, onde a gente vai estar falando de cada uma das principais virtudes. E quais são, então, as principais virtudes, né? Hoje a gente vai falar sobre uma delas, tá? Sobre a primeira dessas virtudes, sobre a principal de todas as virtudes. Mas antes da gente falar da virtude de hoje, eu quero trazer aqui uma visão geral sobre as principais virtudes. Então, segundo a tradição da filosofia grega clássica, a gente tem 4 principais virtudes humanas, também conhecidas como virtudes morais ou virtudes cardeais, tá certo? Então, segundo Platão, as 4 principais virtudes humanas são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Essas são aí as 4 principais virtudes humanas e eu já falei elas em ordem hierárquica, inclusive, tá certo? Existe uma clara hierarquia entre as virtudes e isso aqui também é muito importante, né, de entender. A prudência está acima da justiça, que está acima da fortaleza, que está acima da temperança, né? Talvez a gente não entre aqui nessa questão hoje, mas é importante você ter essa clareza de que existe essa hierarquia, beleza? Um ponto aqui que vale a pena ressaltar também é que essas virtudes que foram elencadas por Platão antes de Cristo, né, vão ser reconhecidas também pelo próprio cristianismo mais na frente, né, na doutrina católica. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança são consideradas as virtudes cardeais. E a visão das virtudes está presente não apenas no platonismo e no cristianismo, tá? É importante entender que a visão das virtudes está presente em várias tradições, em todas as tradições espalhadas pelo mundo inteiro. Tradições que não tinham contato entre si, né? O que torna mais uma vez muito evidente o valor dessas virtudes em si, independentemente de influência cultural, de visão religiosa, né? O que a gente percebe é que a virtude é uma realidade humana que está acima da cultura, né? Seja no cristianismo, no confucionismo, no hinduísmo, no budismo. Todo mundo que estava ali de alguma forma buscando captar algo de mais elevado no ser humano percebeu que as virtudes eram justamente esse algo de mais elevado que existia. E só mais uma observação que vale muito a pena ressaltar aqui no início da nossa conversa é sobre a visão estoica das virtudes. O estoicismo ele também vai elencar ali 4 virtudes principais. Existem ali algumas pequenas diferenças de nomenclatura, né, entre a doutrina platônica e a doutrina estoica, mas a gente percebe que, no geral, né, eles estão querendo, na verdade, se referir à mesma coisa. No estoicismo, então, as 4 virtudes são a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança, né? Temperança no estoicismo muitas vezes também é colocada ali como autocontrole, né? E a coragem no estoicismo, a gente percebe que tem uma proximidade muito grande com a fortaleza de Platão, né? Na doutrina platônica, existe ali uma certa distinção entre uma coisa e outra, entre a coragem e a fortaleza, né? A coragem, ela se torna uma filha da fortaleza, mas, a grosso modo, a gente consegue entender, né, elas sendo a mesma coisa, né? Ou pelo menos ali tendo o mesmo sentido, percebe? Coragem, fortaleza. E o que o estoicismo chama de sabedoria e o platonismo vai chamar de prudência, na verdade, também é a mesma coisa, né? Isso aqui é muito interessante, né? A prudência, por muito tempo, foi sinônimo de sabedoria, né? Não sei se você sabia disso.
né? Hoje em dia o significado da palavra mudou bastante, né? A gente associa a prudência mais com uma, né, ponderação, uma cautela, né? A gente não associa tanto a prudência ao ato perfeito, aquela visão do que é o melhor de fato. Mas, por muito tempo, a prudência era considerada essa capacidade da ação perfeita, né? Como a gente considera hoje em dia, por exemplo, a sabedoria. Né? Uma pessoa sábia é o quê? É uma pessoa que é capaz de analisar a melhor ação em cada situação, ou seja, a ação perfeita, a ação ideal no momento ideal, né? A ação reta, né? Inclusive, tem um livro do Baltasar Gracian que se chama A Arte da Sabedoria, e tem uma outra tradução desse mesmo livro que se chama A Arte da Prudência, percebe? É o mesmo livro, são apenas edições diferentes. E é um exemplo que deixa claro para a gente que prudência e sabedoria podem sim ser usados no mesmo sentido. As palavras já foram um dia sinônimos, tá certo? Então, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a prudência ou sobre a sabedoria, né? Você já sabe aí, quando eu falar prudência, quando eu falar sabedoria, nesse vídeo aqui, nesse momento, entenda as duas coisas como sinônimos, tá certo? Entenda que eu estou querendo me referir à mesma coisa, beleza? Inclusive, eu já gravei um vídeo falando sobre a sabedoria, eu vou deixar o link aqui em cima no card, tá? Um vídeo complementar a esse aqui, é só você clicar aqui em cima e assistir, beleza? Mas então, primeiramente, vamos entender aqui por que a prudência, a sabedoria, é a principal de todas as virtudes, né? A prudência é considerada a mãe de todas as virtudes. Sem a prudência, não é possível haver nenhuma outra virtude, né? Justamente por quê? Porque a prudência, por definição, é a perfeita capacidade de decisão. Então, por exemplo, o cristianismo ele vai considerar todo pecado um pecado contra a prudência. É o que a gente pode dizer também, em outras palavras, né, pagãs, por assim dizer, todo erro é uma falta de sabedoria, né? A sabedoria é o princípio norteador, é o padrão do querer e do agir, percebe? É o que vai orientar o ser humano a querer aquilo que é bom, a querer aquilo que é digno de ser desejado, né? E vai orientar ali o ser humano a agir em direção à verdade, tá? Então, essa é a essência da prudência. Só a partir da prudência é que é possível, por exemplo, chegar na justiça. Só a partir da prudência que é possível chegar na fortaleza, na temperança, né? Nas outras virtudes. Então, percebe que a sabedoria ela consiste primeiramente em ser capaz de captar o bem real em cada situação da vida, né? Ou seja, existe um bem real em cada situação. Existe a melhor ação a ser tomada em cada momento, né? E eu quero saber qual que é essa ação, né? Eu não me conformo em agir de qualquer jeito, né? Se você vai viver a sua vida agindo de qualquer jeito, você vai viver se arrependendo, você vai viver, né, angustiado, você vai viver errado, né? Você só não vai se arrepender se você não se importar em errar, né? Aí você não se arrepende mesmo, né? E como é que eu capto, então, o bem de cada situação? Através da minha razão, não é isso? A minha razão é o que me faz capaz de captar a verdade das coisas. Então, eu capto a verdade com a minha razão, eu enxergo, essa aqui é a melhor ação nessa situação, né? Então, essa é a primeira operação da prudência. E aí entra a segunda operação da prudência, que é educar o meu querer e o meu agir. O nosso querer e o nosso agir precisam ser constantemente, diariamente educados, né? Assim como você educa uma criança a fazer aquilo que é certo, né? E não o que é conveniente, né? Em várias áreas da vida humana, eu e você, nós somos crianças, né? Então esse é o mesmo princípio. Você entende, né, o que é o melhor e você educa a sua vontade, o seu querer para fazer aquele melhor, né? Esse é o processo de conquista da sabedoria, né? Um processo de captação da realidade das coisas, da realidade do mundo, e educação da vontade e educação da ação, né? Educação da vontade, ou seja, é você se educando a gostar daquilo que você quer gostar, né? E você quer gostar daquilo que a sua razão captou como o melhor, né? Se eu capto com a minha razão que é melhor comer verduras, legumes e frutas, né?
Pronto? Então eu educo a minha vontade, o meu paladar, nesse caso, a gostar genuinamente de comer verduras, legumes e frutas, né? E a partir de uma educação da minha vontade, eu educo também a minha ação, percebe? Né? Isso é a sabedoria. Eu não sou guiado por impulsos, por emoções, por sensações, por opiniões, não. Nada disso importa. O que importa é a realidade das coisas, é aquilo que é o melhor para a minha vida, o melhor para as outras pessoas, de fato. Quer ver uma das coisas aí que as pessoas têm muita dificuldade de entender? Né? Na verdade, elas entendem, elas só resistem, né? Porque o apego emocional ali é muito forte, nem todo mundo está pronto para crescer, né? Infelizmente, é o que a gente vê. Mas as pessoas têm muita dificuldade de fazer esse movimento de educação da vontade e do querer em relação às músicas, por exemplo. As músicas que a pessoa escuta. A pessoa fala assim, ah, mas é que eu gosto muito dessa música, né? Ou seja, a razão da pessoa consegue captar claramente que o conteúdo daquela música não é bom para ela, né? Não fortalece a pessoa dentro dos valores que ela tem, né? Pelo contrário, afasta a pessoa dos valores que ela tem na vida dela, mas ela não consegue abrir mão de ouvir aquela música, né? A pessoa não consegue separar o gostar sensorial primitivo da visão racional inteligente, né? Do que é o melhor de fato. Né? A música bater no teu ouvido e te agradar, né? Isso é a coisa mais fácil do mundo de acontecer. Como é que você vai se deixar levar, né, por uma coisa que simplesmente bateu no teu ouvido e te agradou? Né? Agradar o meu ouvido é muito fácil, né? Eu quero saber o que agrada a minha alma. Né? Se não agrada a minha alma, eu não quero nem saber, eu não quero que esteja perto de mim, eu não quero que faça parte da minha vida. Né? Agradar o meu paladar, agradar o meu tato, né? Isso aí é ridículo, né? Isso aí é muito fácil. Não dá para ser guiado por tato e paladar. Né? Isso tudo é muito animalesco, eu não posso viver a minha vida dessa forma. Eu tenho que ser guiado pela minha razão. Né? Isso é verdadeiramente humano. Né? Então, essa é a prudência, né? Essa é a primeira das virtudes. E nos próximos vídeos, então, a gente vai falar sobre a justiça, sobre a fortaleza, ou, né, para os estoicos, coragem, e sobre a temperança, para os estoicos, autocontrole, beleza? E se você está gostando dessa série de vídeos, então deixe um comentário aqui embaixo para eu saber, beleza? Não esquece também de deixar o teu like nesse vídeo se você gostou desse vídeo, porque ajuda muito o canal, né? É muito importante você deixar o teu like, porque o robô do YouTube ele só entende essas coisas, né? Like, compartilhamento, comentário. Não adianta você só assistir e não ter nenhuma interação, tá certo? Então, tamo junto, um grande abraço e até os próximos vídeos.